Olá para vocês. De antemão, eu quero agradecer as pessoas que estão começando a entender a proposta do nosso trabalho aqui no Ser Mais Humano. E aí, na medida em que vocês vão vendo, eu convido vocês a olharem os outros espaços. Então, tem um site que é o Simone Sabino. Lá tem toda a minha produção, minha trajetória, as coisas que eu acredito, alguns vídeos do YouTube antigos que eu fazia de forma madura. A gente tem um Instagram, sermaishumano.oficial, e vocês vão observar que lá, em cada tirinha, a gente está falando de um tema. São gotas, porque a gente está falando de temas que são sérios, profundos, que são temas atuais e necessários, mas não dá para se colocar tudo o tempo inteiro, então a gente vai fazendo em forma de gotas. E aí, as pessoas que têm acompanhado, eu quero agradecer muito. Hoje nós vamos falar sobre adolescência. Tem muita coisa para falar sobre a adolescência que jamais que um vídeo como esse vai ser suficiente. A adolescência, ela é o trecho intermediário, né? Entre o mundo infantil, que eu falei na semana passada, e o mundo adulto. Então, ela está exatamente no centro do processo vital e ela tem a função de tornar as crianças, né, em jovens, adolescendo-os, para que eles possam se preparar para o mundo adulto. Então, se de 0 a 7 as crianças não têm ferramentas e é justamente um período que ela precisa muito do mundo adulto para obter essas ferramentas para lidar com a vida, na adolescência, nós humanos já temos algumas ferramentas, uns mais, outros menos, dependendo do que foi possível a nível de contexto, familiar, escola, meio social. E aí os adolescentes começam a querer experimentar essas ferramentas e começam a entender que o mundo é muito mais amplo do que universos protegidos e começa a se arriscar a ir para a vida, né? A ir para noite, ir para a sorveteria junto, ir para os jogos sozinhos, né? Os jogos escolares, enfim, de se encontrar. É um período de muito processo grupal. Tem muitas questões e características dessa fase. Para mim, a adolescência trouxe muitas alegrias, porque lá nas minhas produções lá de trás, em torno do ano 2000, eu escrevi um livro para adolescente. Um livro não, 2. Eles já não estão mais, assim como os outros, no mercado, mas o projeto Ser Mais Humano pretende ressuscitando esses livros devagarzinho. E aí, assim, o primeiro livro que eu fiz foi esse aqui, Adolecer é Aborrecer. E ele foi assim, mais que escrevê-lo, ele foi um caminho de abertura para mim, para eu ter contato com tantos adolescentes, porque por causa dele eu dei muitas palestras, eu viajei muito. Eu fui em TV, em rádio e naquela ocasião foi incrível, tá? Toda essa experiência. E ele foi tão... E aconteceu uma coisa com ele muito legal, porque ele atingiu o Brasil todo e eu guardo até hoje, para vocês terem uma ideia, todas as cartas que eu recebi de vários adolescentes do Iapoca ao Chuí. Então eu tive a certeza que as coisas que estavam contidas nesse livro estavam encontrando eco nos adolescentes. E aí a gente coloca muito preconceito sobre eles. A gente sempre os chama de difíceis, dos aborrecentes, dos sem limites. Mas é uma fase tão bacana, sabe? Porque justamente a fase que a gente começa a ir mais para a vida e de conhecer muitas coisas. E é uma fase para a qual a gente nunca mais volta, é óbvio, mas é uma fase que antecede justamente o mundo adulto, que vai fazer exigências. A gente vai ter que começar a trabalhar, pagar a conta e tudo mais. Então o adolescente é exatamente aquele que está podendo experimentar o mundo e ainda, se tiver um bom sistema familiar, o entorno dele for legal, pode ser a fase mais bacana da nossa vida. E aí eu fiz um outro, que é o Ai Que Medo de Crescer, e aí outros países compraram, então eu tenho versões dele em outras línguas.
E então, mais que eu aprendi do que ensinei sobre a adolescência, na medida em que eu encontrava com os adolescentes como autora e ouvia 1000 perguntas e respondia 1000 questões para eles, e quando eu dava para professores a mesma coisa, então eu falo que eu escrevi, mas eu mais aprendi. E aí eu quero deixar aqui, nossa, estou falando tanto aí, aqui, eu quero deixar para vocês o seguinte, pais, professores, mundo adulto. Tudo que aconteceu com a gente na primeira fase, gestação até 7 anos, na adolescência, a parte psíquica, ela vai fazer como se fosse uma revisão dos arquivos que estão contidos na gente dessa primeira etapa. Essa revisão emocional, psíquica, ela caminha junto com uma grande revolução corporal. Então o corpo vai mudando e vai mudando de uma forma intensa. Às vezes acontece de um menino ter um estirão e mudar de voz de um dia para o outro, né? Acontece da menina de um dia para o outro amanhecer com a menstruação. E essa coisa do corpo e do psíquico e do emocional, né, meio revolucionária, ela também vai para a forma como eles vão para o mundo. Então, sim, eles começam a questionar, sim, às vezes eles entram em conflito, bate porta, sim, eles ficam muito confusos. É muita coisa, é como se fosse um vulcão meio que erupção, né, que está ali blá, 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 querendo se expressar. Então, eu não consigo gostar muito do termo, eles são aborrecentes. Sou absolutamente contra. Eles não são aborrecentes. Eles são um grupo numa fase de vida cuja chance que nós adultos temos de rever muitas coisas é um momento assim muito importante para nós adultos, porque eles refletem o que está acontecendo no mundo, na vida, naquele momento que eles estão na adolescência. E como nós adultos já passamos para outra fase, e já passamos carregando um monte de coisa, todos os questionamentos que vêm deles, seja porque eles fazem diretamente para nós, seja porque eles fazem através de um comportamento, a gente tem que ficar muito atenta, porque a gente tem que entender o que eles estão representando a partir do momento e a partir do comportamento deles. E eu estou falando desde coisas muito interessantes, das meninas querendo colocar suas unhas pintadas, né, e de ficarem o tempo inteiro na frente do espelho, até as meninas e os meninos também, começar aquela toda onda de poder seduzir as meninas, paquerar, não sei o que lá. Eu estou falando da parte que é legal, mas também tem toda uma parte que é muito complicada, né? Que eles começam, por exemplo, os que não estão bem, os que estão passando pela fase com alguma forma de sofrimento, esses vão berrar. Vão berrar através de comportamentos disfuncionais, vão berrar através de coisas até mais graves, né? Delitos. A gente passou agora uma fase anterior que estava tendo delitos em escolas, né? E eles entram também numa quebra da, entre aspas, a obediência às regras. De uma maneira geral, a gente tem que estar de olho com as questões da sexualidade. A gente tem que estar de olho com as questões do uso de substâncias, porque eles se juntam. O poder grupal é muito grande e às vezes tem um ou dois que tem um comportamento, vamos dizer assim, mais rebelde, mais inusitado, e que às vezes, em razão da força grupal, todo um grupo de repente começa a adotar uma forma de comportamento, que pode ser um comportamento legal, mas pode ser também um comportamento disfuncional. Então, só pelo que eu estou descrevendo aqui, eu acho que é possível vocês perceberem a complexidade dessa fase e da importância dos adultos. Então eu falei da importância do mundo adulto na infância e vou reafirmar com força total que na adolescência é a hora mais importante dos pais e dos adultos prestarem atenção.
sabe? Eles trazem pouquíssima informação para dentro de casa em geral. Eles ficam vivendo muitíssimas coisas deles nos grupos, né, nos encontros. E a gente tem que estar com o olho clínico. A medida de lidar com eles, não existe regra, impossível, tá? Nem tabela. A gente tem que estar olhando e ao mesmo tempo permitindo que eles vão. A minha professora de psicologia da adolescência, Marilene de Carvalho, nunca me esqueci, quando eu estava na faculdade, que eu acho que a gente teve umas 2 ou 3 cadeiras de psicologia da adolescência, ela disse uma coisa que eu nunca me esqueci mesmo. Ela diz assim: o adolescente pede a chave da casa, mas ele não quer. Ele quer apenas pedir, brigar porque quer, mas ele quer encontrar os pais esperando em casa. Eu acho que esse exemplo, assim, nunca tirei da minha cabeça, falo isso na minha clínica uma vida inteira. Ele mostra claramente essa história do deixar ir, mas a gente tem que ficar olhando. É meio que assim, certo? Então, assim, o que a gente pode acompanhar, a gente tem que ajudar a puxar, sentar, perguntar, como é que foi? E a festa? Quem estava lá? Como é que foi na festa? A gente pode ir provocando para ver se a gente consegue interagir com eles numa relação de gerações diferentes, mas que possam estabelecer um diálogo. Eu sou sempre muito a favor disso. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que a gente não pode desistir. E agora, com o advento da tecnologia, a coisa ficou um pouco mais complexa, porque eles estão lá dentro da tecnologia o tempo inteiro e a maior parte do mundo adulto não tem menor controle sobre o que eles estão fazendo lá. Eu me lembro de um adolescente que eu atendi há muito tempo atrás, que ele sendo muito carente, tanto de pai quanto de mãe, porque ele era filho único, ele estava vendo receitas na internet de como provocar ciúmes numa menina, porque ela estava paquerando um outro. Então, olha só que seríssimo, né? Nós não podemos permitir, em hipótese nenhuma, que os objetos, os aparelhos móveis possam nos substituir. De jeito nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com a fronteira do limite, para a gente também não invadir. É uma fase que eles gostam muito de ficar na deles, no quarto, trancado, ter as coisas deles. Mas a gente tem que ficar de olho vivo e de olho atento. Como eu já falei em outros vídeos, se tem uma coisa boa que a rede permite hoje, é que tem muita informação. Tem muita informação, mas a gente tem que fazer uma distinção da informação que é, de fato, uma informação orientadora, né, daquelas que, de repente, estão lidando com a temática de uma forma superficial e banal. Então eu vou deixar aqui essa primeira provocação sobre eles, tá? O que a gente tem feito, a gente tem recortado esse tipo de apresentação minha, a gente põe um pedacinho às quintas-feiras no Reels e a gente coloca o vídeo todo no sábado no YouTube. Fiquem com essas primeiras questões a respeito da adolescência, mas sobretudo, a partir de hoje, não falem mais aborrecentes, tá bom? Façam esse pacto comigo. Tchau e até a próxima.